Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. O nosso tema hoje, anjos guardiães. Mas antes de entrar no assunto, propriamente dito, nós faremos algumas considerações que achamos relevantes. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, encontramos: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta é clara e precisa. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de que ordinário são eles que vos dirigem. Então, na Revista Espírita de 1858, Kardec, para nos explicar sobre esta influência, nos relata um fato que aconteceu com um jovem moço, instruído, de educação esmerada, caráter suave e benevolente, e que sofreu um processo de fascinação. E essa fascinação só chegou ao fim com a ajuda dos bons espíritos. Fascinação, o que significa isto? Fascinação é a influência de um espírito sobre uma pessoa, mas a pessoa não se sente influenciada para o mal. Ela não sente que alguém está a enganando, porque o espírito é astuto e ele consegue iludi-la, fazer com que ela pense que aquela ilusão é boa, que tudo que está acontecendo com ela é um fato real e que é muito bom, e que o espírito ele é um espírito bom. Ele convence. Então, esse tipo de influenciação, ele é de difícil tratamento, justamente porque a pessoa não se acha influenciada. Então, Kardec nos fala isso e fala assim que esse jovem, ele teve muita ajuda dos espíritos amigos. E, principalmente, ele foi influenciado pelo espírito de seu pai. Ele conseguiu procurar, ele foi até Kardec para procurar ajuda. E, ao fim e os espíritos recomendaram para que ele se dedicasse ao trabalho, que ele preocupasse com o bem e que tudo iria ser resolvido. E ele, então, aceitou as sugestões dos espíritos e logo ele concluiu o tratamento. E quando acabou o tratamento, o espírito se manifestou com o nome de François e disse que ele estava lá e ele se confessava vencido, que ele tinha sido vencido pela astúcia também dos bons espíritos, né? E que ele estava agora querendo se redimir. Então, Kardec, comentando o caso na revista de outubro de 1958, ele faz algumas considerações. Primeiro, os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar ou perniciosa. E, para isto, não é preciso ser médium. Porque muitos acham que só sofre influência aquele que é médium. Então, não é. E Kardec já faz esta observação também. Não havendo a faculdade mediúnica, eles agem de 1001 maneira. E a influência dos espíritos sobre nós é constante, como vimos na pergunta 459, né? E todos se acham expostos a ela, acreditem ou não. Outra observação que Kardec nos faz é que 3/4 dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações, são frutos de influência espiritual. E uma influência oculta, às vezes, né?
E como saber, então, se estamos sendo influenciados ou não? Kardec faz uma observação a respeito disso. Não há outro critério senão o do bom senso. Então, nós é que teremos que ter o bom senso para sabermos até que ponto estamos sendo influenciados, né? E porque Kardec fala assim, que qualquer fórmula dada até pelos espíritos é falsa e não é dada por um espírito superior. Kardec ainda diz assim, que nossa alma, nós então temos que pensar assim, então tudo é influência. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos, é uma influência espiritual? Claro que não, porque a nossa alma é um espírito que pensa. E, se ele pensa, ele age de acordo com a sua vontade. Como já dissemos, a influência espiritual, ela pode ser boa ou má. Ela pode ser ostensiva ou oculta. Pode ser fugaz ou duradoura. Mas, em qualquer situação, ela só se concretiza através da afinidade. Então, nós não precisamos ter medo da influência dos espíritos, porque nenhum espírito, ele nos procura para fazer o mal. Ele aproveita aquilo que nós trazemos dentro de nós e se aproxima. Então, nós é que somos dotados dessa escolha, né? E, então, tudo depende de sintonia. A sintonia que se estabelece entre nós e o espírito. Hamed nos explica o que é sintonia. O que é sintonia? É o estado que se encontra duas pessoas em igualdade de emoções, de crença, de pensamento. E nós estamos, para ter sintonia, nós temos que estar no mesmo padrão vibratório, não é? Mas toda influência espiritual só vai acontecer respeitando a nossa afinidade. Mais uma vez, a gente repete isso. Porque nós não precisamos, principalmente nós espíritas, não tem razão nenhuma para ter medo das influências espirituais. Por exemplo, quando nós pensamos no bem, nós vamos ter companhias boas. É o bem que nós atrairemos. Quando pensamos no mal, é o mal que atrairemos. Manuel Filomeno de Miranda, espírito, ele nos diz assim: cada um de nós elege a companhia espiritual que lhe apraz. Ninguém é influenciado, pode receber energias nocivas, prejudiciais, ou seja, receber influência de espíritos infelizes de modo casual. Nós recebemos aquilo que buscamos. Só quando queremos o mal, eles podem nos ajudar na prática do mal. Nós estamos querendo, eles usam aquilo que nós queremos. Eles nos ajudam na prática do mal. Mas, mesmo quando existe essa influência do mal, existem também influências sobre o bem. Existem espíritos que estão ao nosso lado também nos influenciando para o bem. E aí o que vai acontecer? Vai haver um equilíbrio na balança e nós seremos donos senhores dos nossos atos. Então, sempre seremos senhores dos nossos atos. Kardec ainda nos diz: Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de seguir uma ou outra influência que se exerce sobre nós. Em muitos pensamentos que nós temos, nós percebemos o quê? Que surgem, às vezes,
ideias diferentes, até mesmo contraditórias em nossa mente. Então, às vezes nós nos perguntamos, mas, gente, eu não penso isso, não é assim que eu quero, não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu queria pensar. Porque nós temos dentro de nós pensamentos, às vezes, que são completamente diferentes do modo que agimos e pensamos. Provavelmente, nesses momentos, nós estamos sendo influenciados pelos espíritos. Dizemos provavelmente, né? E nós vamos relatar um fato que Irmão X, Humberto de Campos, nos conta em seu livro, Irmão X Espírito, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos relata em seu livro Cartas e Crônicas. É o caso de Custódio Saquarema. Esse caso eu achei de muita importância e relevante mesmo para nós, porque ele nos leva a muitas reflexões dessa influência dos espíritos em nossa vida diária. Custódio Saquarema, ele fora na Terra importante advogado. E conforme as suas próprias palavras, ele teve na sua última encarnação muitas considerações, muito dinheiro. E ajuntou muito dinheiro também. Mas, segundo suas próprias palavras, ele retornou ao plano espiritual muito mais pobre do que quando ele reencarnou, né, no rumo da sua reencarnação. Ele renascera no lar espírita. E, como sucede a maioria dos reencarnantes, ele trazia consigo, jungidos ao seu clima psíquico, alguns companheiros do passado. Porque todos nós trazemos companheiros do passado, bons e maus também, né? E ele trazia consigo alguns companheiros que queriam usar do seu veículo físico para a sua satisfação. E eles estavam vinculados a ele, né, no plano terrestre. O seu programa reencarnatório, porque todos nós sabemos que todos nós temos um programa reencarnatório, né? E o dele era excelente. Mas os seus comparsas ardilosos e inteligentes, agiam com astúcia sobre ele, sem que ele pressentisse a mínima influência. Era um tipo de influenciação muito cautelosa por parte dos espíritos. Eles faziam o quê? Eles influíam nele de uma maneira sutil. E o faziam através de simples considerações íntimas. Eles falavam com ele como se ele mesmo estivesse falando, pensando. E assim ele não percebia essa influência, né? E quando ele chegou à adolescência, uma boa dose de raciocínio, né? Lógico na cabeça, os instrutores espirituais, os bons espíritos, amigos, o exortavam por meio de seus pais, para que ele cultivasse o estudo, a abnegação, para que ele se dedicasse às coisas do espírito. Mas os seus acompanhantes faziam com que ele ouvisse dentro vozes, como se fossem vozes falando para ele assim: Custódio, a sua hora é agora. Você é jovem, você tem que aproveitar. Aproveite bastante. Agora é hora de sol, luz, alegria. Custódio, deixa a filosofia para depois. E essas considerações se repetiram ao longo da existência, apenas mudando de forma. Ao concluir a faculdade, as advertências do lar se fizeram mais altas, conclamando ao dever. Entretanto, os seus amigos
lhe revidavam, falando assim: agora não é ocasião oportuna. Você está acabando de sair da faculdade, olha, agora não é hora. Como harmonizar uma carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, preste atenção, observe o critério da maioria, não se faça de louco. Anos depois, Custódio casou-se. Em seguida, chamado à espiritualização, através dos espíritos amigos, essas chamadas tornaram-se mais intensas. Os espíritos amigos começaram a convocá-lo com mais intensidade à elevação moral, para que ele se dedicasse às coisas dos espíritos, para que ele assumisse os compromissos. Mas na sua casa mental, os seus companheiros falavam: Custódio, você tem mais o que fazer. Como diminuir os seus compromissos, os seus negócios e a sua vida social? Pense como fazer isso. Você não está preparado para essa seara agora de fé. Deixe disso agora, Custódio. Chegaram, por fim, a velhice e a doença. Custódio passou, então, a sofrer e a desencantar-se. E os derradeiros convites da espiritualidade maior ainda chegavam até ele e pedindo que ele se consagrasse às coisas da alma, que ele pensasse melhor, que ele estava no momento agora de ainda se dedicar a alguma coisa, de fazer alguma coisa em favor dele mesmo. Mas os espíritos diziam para ele assim: Custódio, você tem mais o que fazer, né? Imagina, agora. E também como agora você vai fazer isso? Agora já não tem tempo para essas coisas. Se você se dedicar a essas coisas, eles vão te chamar de louco. E seus próprios filhos vão te interditar, falando que você não tem mais condições de reger os seus negócios. Não há tempo para isso, não há mais tempo. E assim foi, até o seu desencarne. Vejam vocês, nesse exemplo, nós percebemos que a pessoa, no caso Custódio, ele teve durante toda a sua vida influências boas, influências más. Coube a ele fazer a sua escolha. E os espíritos não conturbaram a sua mente. Os espíritos deixou que ele agisse. Eles apenas aproveitaram o seu comodismo. E é o que eles fazem. Eles aproveitam a nossa falta de vontade, a nossa falta de iniciativa, e eles só aproveitam isso, né? Então, eles conseguiram impedir o seu progresso. Mas o aspecto mais importante para sabermos sobre essa influência que nós sofremos diariamente é que nós é que podemos escolher o tipo de influenciação que nós vamos ter. E como é que vamos fazer isso? Fazendo as escolhas e refutando os maus pensamentos. Quando nos advém muitos pensamentos, vamos refutá-los, vamos orar, vamos fazer uso das ferramentas que temos dentro da doutrina espírita. Vamos, sobretudo, confiar em Deus, né? Então, a par dessas considerações, a gente pergunta, ao lado desses espíritos que influenciam a nossa vida diariamente, não temos também ao nosso lado o nosso anjo de guarda que nos protege? Afinal, anjos guardiães existem? Quando falamos em anjo, nós imaginamos sempre uma figura jovial, de beleza singular, dotada de um par de asas, de uma auréola reluzente sobre a cabeça.
Essa é a imagem que temos dos seres angelicais, que são representados por estatuetas, pinturas, desde a época do Renascimento. A palavra anjo, ela deriva do latim, angelus, e quer dizer mensageiro. A tradição cristã nos ensina que anjos são espíritos mensageiros, prepostos de Deus. E a eles são confiadas as mais honrosas missões. As anotações bíblicas registram algumas passagens protagonizadas por essas criaturas angelicais. E já no Antigo Testamento, vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Isso se encontra em Êxodo 23, 20. Esses seres são referenciados pela maioria das religiões, e com variações de nomes e classificações. Mas, independente da crença, elas se tornaram figuras populares e vinculam, de alguma forma, o homem a Deus. Os anjos teriam, entre outras funções, de proteger os homens, né? Há quem diga que eles estão sempre nos acompanhando e nos tirando de situações difíceis. Mas o Espiritismo faz uma distinção muito entre anjos e anjos guardiães. Os anjos são, o Espiritismo nos diz, anjos são espíritos puros. Não sofrem nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Nós tivemos na Terra um espírito puro, Jesus, né? E existem outros, uma pleide de espíritos puros. Gozam de uma felicidade inalterável, pois não estão mais sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade perpétua. Nós espíritas sabemos que nenhum espírito superior fica lá junto de Deus sem nada fazer. Jesus disse: meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, né? Então, eles são mensageiros, sim, de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. E dirigem a todos os espíritos que são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem, determinando as suas missões. Então, são espíritos puros, né? Ele tem superioridade intelectual e moral absoluta. E anjos guardiães? Quem são eles? São os espíritos que, em diferentes graus de evolução, mas não são espíritos perfeitos, né? Não são espíritos perfeitos. Eles recebem a missão de acompanhar o homem e ajudá-lo a progredir durante a sua reencarnação, e até mesmo após o desencarne. O anjo de guarda é sempre superior ao seu protegido. E, entretanto, não são, como eu já disse, espíritos perfeitos. Eles recebem a missão no plano espiritual e pode escolher a que espírito reencarnante proteger, de acordo com a afinidade que já dissemos, né? E então, agora a gente pergunta, que influência os espíritos protetores, ou seja, os nossos anjos guardiães, exercem sobre a nossa vida? Qual é o seu papel? Se até o nosso convidado, né, que a gente chama de obsessor, exerce uma influência,
Vocês imaginam o espírito protetor. Aqui eu vou usar várias vezes, em momentos diferentes, espírito protetor, anjo da guarda, me permitam, tá? Enfim, nosso ponto de partida é essa imagem aí que o Divaldo ele faz uma referência ao guarda-chuva, que o espírito protetor, o anjo da guarda, é como se fosse um guarda-chuva. Se a gente esquece ele, deixa ele, joga ele em algum canto, ele não vem até a gente, né? A gente tem que voltar lá e buscar ele, né? Se a gente deixa ele de lado, um abraço, né? Nós que temos que invocá-lo novamente, trazê-lo para o nosso lado. E o problema é que, na atualidade, nós, de um modo geral, a gente tem esquecido disso. Como esse estudo foi bom, né? Porque, de certa forma, ele resgata muita coisa que eu, particularmente, né, esse é meu sentimento, que coisas que eu vou deixando de lado, né? Eu acredito que nós estamos mais ou menos no mesmo nível, tá? Com todo respeito. E foi um estudo muito emocionante, o qual eu percebi a ajuda, né, e as dificuldades impostas para aqueles que não queriam que eu fizesse. O nosso ponto de partida são algumas frases que foram escritas aí no ano de 460 a.C., conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. A gente sempre quer passar uma imagem legal para as pessoas, né? A pessoa, igual, participa de alguns trabalhos voluntários. Nossa, Thales, você faz sopa, você ajuda e tal. A gente fica todo inchado ali. A gente percebe que a gente faz muito pouco, né? Então, essas frases aí, por exemplo, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, parece que foi escrito por um autor espírita. Vocês concordam comigo? Parece que foram escritas semana passada. E foi Sócrates, né? E Sócrates, e toda a filosofia, já que espiritismo é filosofia também, influencia cada um de nós até hoje. Nações, né? Culturas. E esse é o ponto de partida. Porque Sócrates, ele dizia que ele tinha um gênio, uma voz que falava com ele. E que sempre que ele iria fazer algo que não fosse útil, ele ouvia aquela voz, né? E quando os juízes consideram culpado de corromper a juventude ateniense, eles condenam ele à morte. E ele tinha amigos muito influentes, que ofereceram a fuga para ele. Tentaram ajudá-lo. E ele não quis. Porque ele diz isso, que durante aquela sentença, ele não ouviu aquele sinal costumeiro. Ele não ouviu aquela voz. E olha que interessante. E ele deduziu, isso lá em 469 a.C., ele deduziu que a sua morte deveria trazer com certeza um bom resultado. Vocês imaginam a gente agora, o ano que nós estamos, a gente estuda, vem aqui. Se cada um de nós veio aqui a essa casa hoje porque quer melhorar, quer ouvir alguma coisa diferente, quer algo bom. Será que se a gente ouvisse uma inspiração, assim, bem incisiva, olha, você tem que aceitar a sua morte, a gente faria isso? Olha só que bacana, olha quanto tempo atrás, né? E continua nos ensinando até hoje. Eles são invisíveis, com certeza. Nós ignoramos, esquecemos, distratamos, mas, de certa forma, eles não podem atrasar um minuto. A gente não aceita, né? Principalmente quando a gente precisa, ou acredita que precisa. Eu coloquei duas figuras aí que ficou uma guerra ali, uma disputa entre eu e meu espírito protetor, que todo mundo dá um nome, né? Todo pessoal importante aí tem um nome, espírito protetor. Em um sonho, um desdobramento foi revelado para mim, que eu encontrei uma pessoa, um rapaz, e
E aquele rapaz seria meu espírito protetor. E ele se assemelhava muito a um amigo meu. E esse nome, o nome dele foi revelado que era Júlio. Então, para facilitar a minha comunicação, é o Júlio. E aqui ele está hoje, tá? Então, assim como as pessoas são devotos de um santo, outras religiões, aqueles espíritos protetores se apresentam naquela figura, porque aquelas pessoas têm uma confiança naquele determinado santo. Mas, na verdade, é o espírito protetor, não é um santo, né? Então, eu considero que são igual essas pessoas mais simples, né, que a gente ignora no dia a dia, como tem muitas campanhas aí na televisão, que a gente não dá bola, mas se eles deixam algum lugar sujo, a gente acha ruim. O garçom se demora um pouquinho, mas esse garçom é ruim de serviço, né? Então a gente reclama às vezes do espírito protetor também, né? Então, falando em garçom, tem uma história do Divaldo muito engraçada que eu vou falar assim de forma bem sintética, tá? O Divaldo foi convidado por uma família de grande destaque socioeconômico, segundo ele, para fazer parte, para ir num safari na África. E ele foi. Um safari não aquele safari para matar animais, para excursionar, né, nas savanas e tudo mais. E assim ele foi. Ficou no hotel de luxo. E ele combinou que o horário, durante todo o dia, ele daria toda a atenção para aquelas pessoas, principalmente para a matriarca da família, que não tinha com quem conversar. Mas que após as 18 horas ele tinha que falar sobre o espiritismo, ainda que fosse para os chacais, para os elefantes, ele faz toda uma referência. Mas antes dele ir para essa viagem, o filho dele, filho de coração, como ele se refere, diz para ele o seguinte: pai, não se comporte como pobre. Quando eu digo pobre, é pobre de espírito, tá, gente? Por quê? Mas por quê? Como assim? Olha, se a pessoa faz uma coisa, você imita ela. Se ignora ela. Porque o Divaldo faz uma referência, ele fala o seguinte, que as pessoas mais ricas, por mais que gostem de alguma coisa, olha com um olhar assim de nojo, né? Quando vê alguma coisa para comer e tal, né? Ele fala, mas como o pobre se comporta? Não, quando ele chega, vê aquelas mesas nos refeitórios, fala assim, oba! Né? E a pessoa tem que ser discreta. Então ele chega, ele está nesse hotel, ele dorme, acorda para tomar o café da manhã, eis que aparece lá no refeitório já, aquela mesa quilométrica, como ele se refere, aparece a Joana de Ângeles, que é o espírito protetor do Divaldo, e fala assim, Divaldo, você aqui? Eu falo, sim, algum problema, né? Mas ele fala, se fosse um espelunca, você teria notado? Mas, enfim, como pode um espírito protetor não saber onde eu estou? Lógico que eu estou aqui. Qual que é o problema? Divaldo, você vai fazer um negócio. Você vai abraçar aquele homem. Era um garçom. Mas como? Vou constranger os meus amigos, né? Ele fala, você tem que abraçar aquele homem, depois eu te explico. Então, Divaldo não sabia o que fazer. E ficou aquele imbróglio, aquele debate, por fim. Esse garçom se aproxima, Divaldo pede para que ele leve até a sua mesa, posteriormente, aquela conversa, uma jarra com leite quente, que lá na África, lá na cidade do Cabo, para ser mais preciso, o hábito é tomar café muito quente e leite gelado. Aí fica aquela coisa, não é gelado, não é quente, ele se queixa disso. Então o garçom diz que sim, que vai levar, aí fala, então vem aqui que eu quero te dar um abraço. Aí o garçom, senhor, mas... não precisa, não, eu quero te dar um abraço, você foi muito prestativo. E o garçom, não, mas estou aqui para servir. Não, vem aqui, me dê um abraço. Você abraça o garçom e dá aquela respirada fundo, né, junto com o garçom. Então o garçom fica atônito, fica perplexo. E todo mundo olha para o Divaldo, mais a metade do salão. Enfim, o Divaldo não entende nada, ninguém entende nada, mas assim é feito. Ele recebe leite quente, passa um dia, no outro dia... o Divaldo não vai tomar o café. E o garçom está onde? Na porta do elevador, esperando o Divaldo. E Mr. Franco? Onde está? Ele está indisposto.
O Divaldo diz o seguinte, que ele estava no quarto, colocou a plaquinha de não perturbe, e não sabe por que quando coloca não perturbe, alguém vem e perturba. Né? Mas enfim, era o garçom, trazendo um carrinho cheio de chás, com vários tipos de chás e bolachas. Assim diz o Divaldo, ele não gosta de chá, viu gente? Se alguém quiser se hospedá-lo, ele não gosta de chá nem de bolacha. Mas enfim, aquele homem chora, se ajoelha, agradece ao Divaldo, e explica que naquele dia, que era o dia anterior, ele iria cometer o suicídio, porque ele estava com câncer de próstata, e o câncer havia se espalhado pelo corpo. E graças ao abraço do Divaldo, que foi o primeiro abraço de um branco que ele havia recebido durante a vida dele toda, ele fala que aquele abraço, ele contou para a esposa dele em casa, e a esposa disse o seguinte, que aquilo teria um propósito, que eles não entendiam ainda. Então, resumindo a história, essa pessoa conta a história dela, que o sindicato, as leis trabalhistas de lá, pelas leis, ele seria demitido. Ele não recebe INSS, não recebe nada. Ele fica condenado à morte, vamos dizer assim. Então, ele iria se matar para não passar por isso. Então, diante de todos esses fatos, o Divaldo conta aquela família que era assim, que tinha uma condição econômica muito boa, então eles resolvem ajudar. E aquela família paga todo o tratamento daquela pessoa. E a Joana de Anjos fala para o Divaldo que aquele rapaz, que era Zulu, ele seria curado, porque o compromisso iluminativo dele era divulgar a doutrina naquela cidade, e assim está ocorrendo. Então, antes do Divaldo ir embora, ele se emociona muito, a família, os filhos, ele leva todo mundo para conhecer o Divaldo, e o Divaldo dá aquela quantia, ele recebeu uma quantia dos amigos para repassar para essa pessoa. E ele queria saber quem que eram aqueles amigos, que religião que era, enfim. Ele fala que, falando rapidamente, antes de pegar o voo, não daria para explicar, que ele mandaria livros. E assim é feito. E essa pessoa, hoje, está lá trabalhando em prol da doutrina. Então, pessoal, vou fazer tipo um pinga-fogo aqui, baseado até em perguntas e respostas do próprio livro do Divaldo, para esclarecer algumas dúvidas que até eu tinha, até pouco tempo atrás. Mas qual que é o nível deles, do anjo da guarda, afinal? É superior ao nosso. Ao contrário do que eu já ouvi até aqui, que a gente debateu várias vezes aqui no Luz e Amor, que tem alguns colegas que falam, espírito protetor é um chato, só enche o saco, é quase igual a gente mesmo, é só um pouquinho melhor. Não, gente, é bem melhor que a gente. Eles estão bem acima, tá? Ele está o tempo todo ao nosso lado. Olha só que interessante, a gente acredita que ele é igual um capataz, ele está ali, né? Você anda, ele está ali. Ele não está. Ele não está o tempo todo ao nosso lado. Como a maioria deles se locomove com a velocidade da luz, até acima disso, até do pensamento, eles não precisam, eles se irradiam, né? Então, ele não está o tempo todo do nosso lado. Então, a gente tem que fazer a nossa parte até ele chegar, viu, gente? Não acredita que ele vai socorrer, não. Por que eles não fazem uma proteção mais ostensiva de modo que nós pudéssemos percebê-los? Vocês imaginem, eles fazem, só que na maioria das vezes, nós que não estamos na sintonia adequada, nós que não percebemos. Tem aquela voz que fala assim, não vai por aí, agora às vezes a gente está atrasado para vir, não entra nessa rua, aí você vira o carro, continua, para que você está indo por aí? Parece que até afina a voz, levanta o tom, aí de repente você entra, tem um buraco, o carro batido, fala, meu Deus, aí você pensa, alguém me falou, né? Então, qual que seria o mérito nosso se eles tivessem mais presença? Se eles quisessem que a gente os percebesse, com certeza eles o fariam. Mas imagina, fala aí, o que eu devo fazer? Se a gente começar a estabelecer esse contato tão próximo, né? E aí? Você vai ficar assim, o que eu faço? Fazer uma precezinha rápida? Não. A gente tem as intuições, né? Existe inspiração e intuição. Quais as características e os requisitos para o anjo? Tem que ser santo? Não.
Quantas pessoas fizeram algo em prol da humanidade inteira e não são santos? Nem são religiosos. Eles têm que ser santificados pelo bem. Eles têm a boa intenção. É isso que basta. Não importa se é católico, se é espírita, se é protestante, pode ser um espírito protetor. Qual que é o problema? Né? Tem que ser espírita ou espírito protetor? Não, também não. O espírito protetor, ele responde pelo resultado de sua proteção? Ou seja, se o Thales for mal, for reprovado, será que o meu espírito protetor, coitado, ele vai ser punido? Jamais. Ele é apenas um instrutor, ele ajuda, ele encaminha, direciona. Só que depende da gente, não é? Nós temos livre-arbítrio. A gente quer? Então faça, né? Ele é apenas, quando a gente está se desviando do caminho, ele fica triste, mas sempre do nosso lado. Somente os indivíduos possuem um anjo da guarda? Não. Grupos, sociedades, nações. No caso do Brasil, Ismael. Correto, Nara? Então, nós temos, mas existe um sistema hierárquico. Meu espírito protetor pode ser de mais pessoas, mas ele responde para um superior e assim sucessivamente, até chegar à angelitude aí, né? Que Jesus é o coordenador do planeta, nós sabemos. Olha que engraçado, essa é boa. O espírito protetor, ele pode atender algum pedido, por exemplo, soprar no nosso ouvido ali os números da Mega Sena? Vocês acreditam que sim? Agora vocês imaginam o colapso que ele ia causar. Porque esse meu espírito protetor, ele puxa meu saco, vamos falar assim, ele fala, o Thales merece, ele vai ficar bem, poxa. Ele consegue antever isso aí. Mas imagina se o da Marlene também, o do Antônio, imagina o caos que ia gerar. Tem um filme aí que tinha o Todo-Poderoso, aí todo mundo faz oração, ele diz sim para todo mundo ganha na loteria e entra em colapso, né? Então, gente, esquece esse tipo de pedido. Pede trabalho. Pede trabalho. O espírito interfere em uma bala perdida? Não. O espiritismo diz o seguinte, que ele pode interferir no sistema nervoso da pessoa que atirar e assim ofuscar as vistas, e ela não conseguir acertar o alvo. Ou então em uma queda. Essa queda é uma referência àquele caso de uma criança que caiu da sacada. Vocês viram, ela foi salva pela fralda? Ali há um relato seguinte. Tá, a criança tem um livre-arbítrio, o espírito protetor está do lado dela, mas ela tomou decisão, foi pegar algo, sofreu um acidente. Um impulsozinho de nada ali, só para pegar a lança que cinturou a criança, mas é coisa milimétrica. A criança não se machucou. Olha que legal, né? Está na internet, quem quiser ver. Então, eles não interferem desta forma que a gente acredita. Igual tem nos filmes, né? Que o rapaz se move tão rápido, vai lá, pega a bala no ar, desvia. Não, isso não existe, tá, gente? Se o protegido é rebelde, pode o espírito abandoná-lo? Não abandona. Olha que engraçado, né? A gente às vezes é rebelde, está rebelde, e ele não abandona, ele está do nosso lado. Ele fica chateado, ele fica entristecido, mas ele não nos abandona. Ufa, né, gente? Imagina se ele abandonasse, muita gente estaria perdida aí. Então, a voz interna que nós ouvimos e o pressentimento seria advertência desse protetor? Sim. Por que não? Esses dias eu fiz um comentário aqui, a gente estava fazendo um estudo, rápido, superficial, mas a gente tem a mania de confundir intuição de inspiração. Me permitam passar uma informação aqui. Intuição, eu tive outras vidas. Intuitivamente, eu sei que aquilo é errado, que aquilo ali pode dar certo ou não, que se eu fizer assim vai dar tal resultado. Uma inspiração, ela vem de fora. Aí é o que um mentor, um guia espiritual, espírito protetor, o Divaldo chama o espírito protetor de guia espiritual. Então aí é uma inspiração. Tá? Nem tudo é do espírito protetor. A doutrina propõe o seguinte, que aquela primeira voz, geralmente é do espírito protetor. A segunda,
De repente é nossa, é uma intuição. Aquela que fala assim, não, mas tá frio demais para ir no centro. Tá frio, já tá tarde, de repente você vai chegar correndo, atrapalhar a pessoa, melhor você ficar em casa. Esse aí é do nosso... esse é do nosso convidado, né? O obsessor. Qual a missão do anjo da guarda diante da obsessão? Gente, de um educador. Ele não interfere em nada. Claro, se nosso obsessor estiver excedendo, ele vai falar, não, filho, espera aí que agora daqui você não passa. Mas não, ele não interfere. Porque lá no nosso plano reencarnatório, a gente pediu aquilo. E outra, se a gente fizer o mal aqui nessa vida, a obsessão nós sabemos é de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado. Enfim, nós plantamos, a gente tem que colher. O espírito, é justo que o espírito protetor impeça aquilo de acontecer? Não. A dica que a gente tem para estabelecer esse diálogo com o espírito protetor é o recolhimento interno. A gente refletir, fazer uma oração, mas não é oração, aquela oraçãozinha, ó, tô aqui, né? Ou então o culto, né? Que o Antônio brinca e fala, gente, isso marcou muito a minha vida. Não é curto, é culto. Então a gente tem que fazer o culto, né, Antônio? Então é engraçado essa cena aí, eu lembrei, tem aqueles filmes, né, legais, tem aquelas babás, hoje tem nas grandes cidades, as babás no parquinho, e as crianças brincando e as babás ficam de longe, assim, olhando, né, para ver se está tudo bem. O espírito protetor é igual àquela babá. Agora, vocês imaginam o nosso espírito protetor, de longe, ele falando assim, ó, um espírito protetor falando para o outro, você que protege o Thales? Vixe, né? Eles falam assim da gente, vocês acreditam que não? Vocês acham que eles não reúnem? Nós estamos num grupo aqui, ó. Vocês acham que a gente não tem nenhum compromisso? Tem, sim. Então, a pergunta 493, eu nunca tinha me atentado para isso, mas me deixou até um pouco chocado. Assim, é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns, né? Para alguns é um prazer. Para alguns espíritos protetores é um prazer. Para outros, uma missão. Agora, esse último aí é um dever. Olha, é um dever ser espírito protetor daquele sujeito lá. Vocês imaginam como deve ser triste, né? Ser um dever para alguém. O chefe lá mandou, tem que ser, né? Então, estou aí. Eu tenho uma passagem engraçada da minha vida, que tem aqueles momentos que a gente está na encruzilhada, as decisões, a gente adora passar a responsabilidade para o outro, né? E eu vim de Patrocínio, que eu morava lá, né? Eu sou de lá, e eu vim assim, eu tinha um carro um pouco veloz na época, e a gente veio, eu e a Adriana, que tem uns loucos, para a Franca. E a gente chega aqui, o Antônio estava assim, de longe, ele vê tudo, né? E eu entrei, passou da porta, falei, disfarce. A gente entrou assim como se nada tivesse acontecido, o coração na garganta. E entra na sala e tal, e eu dificultando o trabalho de todos, que eu era o elo da corrente, o mais fraco no caso. Aí o espírito comunica assim, a gente separava os grupos, a Adriana não estava no grupo, então não tinha como ser outra pessoa. Eu não sei para que essa correria. Aí eu falei, vixe, deve ser para mim, né? Mas eu disfarcei, porque podia alguém, né? Eu disfarcei bem, podia ser qualquer um ali. Ele falou assim, ó, o que você está procurando está dentro de você, ninguém vai te responder isso não, você sabe a resposta já. Eu falei, não, é para mim mesmo. Então, gente, é que às vezes quer aquela coisa explícita, e é difícil, nem sempre a gente tem esse privilégio, né? E nós, o que nós queremos então que o nosso espírito protetor, o que a gente quer ser para o espírito protetor ou para o nosso próximo, afinal? Eis a pergunta, né? Fazer igual o Sócrates aqui. É chegado o tempo aí da gente decidir o que a gente quer ser. Ou então chegarmos pelo menos a protetor. Porque pelo estudo que eu fiz, o protetor é uma graduação antes de espírito protetor. A gente passa um estágiozinho para ver se vai dar certo para ser espírito protetor, né? Então eu queria agradecer aqui algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida, que eu estou no Luz e Amor,
né, essa vida, nascimento espiritual, vamos dizer assim. Nós vamos passar um videozinho rápido, porque por incompetência minha eu não consegui seguir com a música, tá, gente? Ou abaixá-la naquele momento, mas eu peço já que vocês me perdoem pela essa falha. Mas eu queria fazer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu vou usar minhas lentes auxiliares aqui. Esse aqui é para o pessoal da velha guarda, né? Que deve conhecer essa história. O Chico, ele estava na cozinha da casa dele e ele estava chorando, né? Porque ele tinha um problema no pulmão e ele achava que ia morrer naquela hora, naquele dia. Então ele pede, ele começa a orar. Aí aparece Emmanuel, né? Ele estava desesperado, o Chico, e fala: o que está acontecendo, Chico? O que está acontecendo? Eu acho que eu vou desencarnar, Emmanuel. Você me socorre, você me recebe no plano espiritual se eu falecer hoje? Não, tem um compromisso. Tchau. Vai embora. O Chico, hein? O Chico. Aí aparece a Sheila. Aí ela: o que está acontecendo, meu filho? O que houve? Então, eu acho que eu vou desencarnar hoje, eu não estou bem, eu estou com um problema, tal. Você me recebe se eu desencarnar hoje? Aí ela fala: não, eu tenho um compromisso com o Emmanuel. Tchau. Vai embora. É isso que aparece o Bezerra de Menezes, com toda bondade. E o Chico percebe que ele estava errado. O Chico, né? Aí ele fala: olha, o que foi, meu filho? Olha, doutor, você tem um remédio para uma besta? Para essa besta aqui? Então, Chico, com bom humor, ele responde: eu, na minha vida terrestre, eu não fui veterinário, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Então, o espírito protetor, na maioria das vezes, ele oferece, na verdade, um problema para a gente refletir, para a gente pensar, e não uma solução, porque senão não teria graça, né? A gente não teria mérito. E aí o Chico vive, depois desse problema, que ele achava que ia falecer, mais 60 anos. Que beleza, né? Então, para quem conhece a pessoa aí, né? Eu queria ler se eu conseguir, porque tem uma psicografia que eu recebi em 2005, né, faz bastante tempo, num daqueles momentos difíceis que a gente está assim, perguntando o que eu ia fazer no mundo, né? Então, é engraçado que eu tive o privilégio, tá, pessoal? Isso aconteceu assim, raras vezes, né? Eu vou tentar ler, que é muito forte. Meu filho, essas são palavras de orientação e apoio. É chegado o momento de grandes responsabilidades e um dos motivos pelo qual a sua reencarnação se deu em uma família espírita. Você está interligado através da sintonia com a equipe de benfeitores que hoje regem com amor o trabalho do nosso centro, do Hospital Espiritual, e que tantos irmãos vêm ajudando. Você dará início ao trabalho que juntos estamos organizando há algum tempo. Não é por acaso que você estuda, trabalha nessa casa. Luz e amor. Não é por acaso também que foi colocado em seu caminho grandes amigos que estiveram junto comigo durante a minha existência terrestre. Você e seus irmãos formam um elo de coragem e realizações, e no momento oportuno, no momento de despertar, eles também estarão ao seu lado, continuando o trabalho honroso que foi e está sendo realizado pela sua mãe. Tenha a coragem necessária. Lute pelo crescimento e continuidade do nosso simples, mas ao mesmo tempo imenso hospital e centro amigo. Você possui todas as ferramentas necessárias. Estou sempre ao seu lado. Basta que se ligue a mim através do pensamento. Vamos trabalhar e cumprir com os nossos deveres. Que o Pai te ilumine, proteja, trazendo muita luz e paz no seu coração. Deste Pai amigo e orientador espiritual, Orlando Fernandes de Andrade, um grande abraço. E aí, eu me recordo da minha mãe, falando na minha cabeça, porque ocorre um hiato na minha vida, porque quando meu pai falece, eu tinha 12 anos. E
eu me rebelei. Mas segui em frente. Não me rebelei assim. Não me tornei não viciado. Continuei no caminho reto, mas assim, distante do espiritismo, né? Então ocorre um hiato, mas minha mãe teve muita paciência. E aí eu conheço a Adriana, minha mãe falando um monte na minha cabeça. A Adriana dá um golpe em mim, né? De mestre. Ela vem e me convida para vir num lugar em Franca, né? E eu, que é esse negócio aí, né? Aquela presunção toda. Onde que eu venho parar? No Centro Espírita aqui, o Grupo Luz e Amor, né? Aí eu sou recebido pelo Antônio. Meu filho, mas que livro que você já leu? Então, eu li a página do tal. Aí vem a Marlene, contando os casos, essa é a minha gratidão, tá? Os casos aí que eles são amigos. Aí vem a Sueli, com toda a paciência dela, né? Sueli, muito obrigado. A Dulce, a Vera, a tia Rosa, Valentim, a dona Dora, sou Clarindo, Kardec, falava, né, dona Dora? Tenho muita saudade. Andréia, Cecília, Rosano, Daniel, que nós concluímos o COEM, foi um grupo de 77 pessoas, terminou 5, parece. Teve bom. A Nara, viu, Nara? O Joel me ajudaram no momento. Foram momentos assim, que vocês não sabem, mas foi bacana. Claricinda, né? A dona Aparecida, Carlone, a Rosinha, Felipe Salomão, Zé Mauro, eterno presidente aí, né, Zé? O Vicente Ferreira, o Branco, sou Francisco, esqueci não, viu? E convivi com o Mário também no grupo de segunda-feira. Então, assim, vocês são pessoas que, de certa forma, assim, para mim, funcionaram como protetores, né? E, graças a isso aí, eu consigo realizar alguma coisa. Então, gostaria de agradecê-los, né, pela paciência de me ouvir aqui hoje. Me perdoe se eu me emocionei, mas é difícil, né, não se emocionar. E eu gostaria de colocar o vídeo agora, que a gente encerra. Mas muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Como disse, está na moda aí, ó, tamo junto, tá bom?